Agora você sabe o que é radiônica, você sabe por que os gráficos utilizados em radiestesia são chamados de gráficos radiônicos. Vamos falar sobre as mesas radiônicas. A ideia das mesas radiônicas era juntar vários gráficos, tanto emissores quanto gráficos de análise, num único lugar e assim otimizar o seu espaço. Eu coloquei aqui alguns exemplos dessas mesas radiônicas que nós encontramos disponíveis no mercado e vamos chamá-la de mesas radiônicas XPTO. Eu quero deixar claro que o mérito dessa aula não é julgar se essas mesas elas funcionam ou não, mas mostrar para vocês como a radiestesia enxerga esses dispositivos, para que aí você tenha a liberdade de escolher e que sua escolha ela seja consciente, com embasamento, com conhecimento e não por achismos, não por misticismos ou porque alguém falou para você que essa mesa, que esse dispositivo, ele é muito eficiente. Eu acredito que muitos de nós tenham se deparado com essas mesas e deve ter encontrado também opiniões divergentes. Alguns falam que essas mesas elas são eficientes, que elas funcionam. Outros falam que essas mesas elas não funcionam. E a radiestesia ela fica no meio desse embate. Isso acaba trazendo uma insegurança a respeito da radiestesia. Muitos acreditam que a radiestesia ela se resume nisso, em acessar portais, em acessar consciências superiores, enfim, todo esse misticismo, todo esse esoterismo, todo esse exoterismo. Por isso é importante que você saiba o que são as mesas radiônicas XPTO. Como nós vimos, as mesas surgiram com o objetivo de facilitar, de otimizar o espaço para o radiestesista. Porém, surgiram esses dispositivos que misturam radiestesia, que misturam a radiônica e também que misturam a parte espiritual, porque são dispositivos que foram canalizados. Aos aspectos da radiestesia, esses dispositivos eles não possuem os gráficos com a massa crítica necessária para a emissão. Então nós sabemos, por exemplo, que um decágono ele precisa ter um tamanho mínimo de 12 por 12 e os seus lados eles têm que estar de acordo com a proporção áurea, que é 1.618. Se você pegar o diâmetro do seu decágono e dividir pelo comprimento do lado, tem que dar um valor de 1,618. E muitos desses gráficos não possuem essa dimensão. Outro aspecto é que essas mesas elas utilizam gráficos que foram criados com base na radiestesia, porém elas não respeitam conceitos para a construção desses gráficos. Quem nunca se deparou com uma mesa radiônica que possuía um decágono triplo com a promessa que esse decágono triplo ele era ainda mais potente que o decágono duplo? Nós sabemos que o decágono duplo ele foi instituído pelos irmãos Servranckx com o objetivo de potencializar os resultados de valorização de um testemunho. Porém, fica difícil acreditar que os irmãos Servranckx eles não tenham tido a ideia de testar 3 decágonos, para que fique arraigado em nossas memórias como funcionam os gráficos. O operador ele emite uma energia, e o que é essa energia? Essa energia são pacotes de informação. A radiestesia ela trabalha com energias contendo informações. Então, o operador ele emite essa energia contendo pacotes de informação que chega até o gráfico. Esse gráfico ele é ativado com essa energia difusa, com esse psiquismo do operador. O gráfico, através das suas formas, construídas através de proporções, através da geometria sagrada, ele pega e ele modula todas essas energias, modula toda essa informação e envia essa energia modulada através do raio união ou raio testemunho. Essa energia ela chega até o testemunho, até o objeto-alvo que recebe essa informação e todo o campo dela, o campo morfogenético, começa a trabalhar em cima dessas informações que o objeto-alvo está recebendo. Resumindo, não adianta você pegar um decágono para você poder concentrar toda a perfeição, aí você coloca um monte de seta que é para você tirar as coisas ruins e você coloca 9 círculos em volta desse decágono que é para você fazer uma proteção material e você coloca um turbilhão para você acelerar e você faz uma salada de gráficos. Isso não quer dizer que vai funcionar com base na radiestesia. Estamos falando com base na radiestesia porque a radiestesia ela trabalha com certeza. Você tem que ter a certeza, você tem que ter a confiança daquilo que você está fazendo. Nós vimos que as mesas radiônicas XPTO,
elas não possuem gráficos emissores com a sua massa crítica necessária. Nós vimos que muitos desses símbolos estão fora da base de conhecimento da radiestesia e são construídos em cima de um misticismo e de uma superficialidade, em cima de uma radiestesia rasa. E para compreendermos melhor esse dispositivo, nós vamos entender o que é a psicotrônica. A psicotrônica precisa do psiquismo do operador para ativar o dispositivo. Então, essas mesas radiônicas XPTO, elas poderiam ser chamadas de dispositivos psicotrônicos? Sim, poderíamos, por que não? Afinal, se elas não são mesas radiônicas, elas podem ser mesas psicotrônicas. E aí, eu acredito que acabaria com toda essa polêmica em volta disso. É importante nós sabermos como funciona o psiquismo que carrega o dispositivo. Nós temos que entender que nós, operadores, temos uma intenção ao trabalhar com uma mesa. Porém, o psiquismo, ele vem contaminado com as nossas questões. Por exemplo, eu tenho uma intenção principal que é promover uma cura. Ao mesmo tempo que eu quero promover esta cura, o meu psiquismo que carrega o dispositivo, ele pode vir contaminado, por exemplo, com as minhas frustrações, com as minhas incertezas a respeito do resultado dessa cura, com meus problemas familiares, meus problemas de relacionamento, enfim, o meu psiquismo ele vai contaminado com questões pessoais minhas, e isto pode interferir no tratamento e pode interferir também na pesquisa. Por exemplo, durante uma pesquisa sobre a origem de um desequilíbrio, eu posso já ter uma ideia pré-concebida de onde vem esse desequilíbrio, e isto vai influenciar na minha pesquisa. Já na radiestesia é diferente. Independente das informações que vêm junto com o seu psiquismo, toda essa energia com esses pacotes de informação, eles vão ser modulados e vão ser enviados de maneira organizada. Por exemplo, você tem um cliente que tem dificuldade em dormir. Aí você fala para ele, pega o gráfico do escape, você pega esse gráfico do escape e coloca debaixo da sua cama, isso vai ajudar você a dormir melhor. O seu cliente vai lá, pega o gráfico. Quando ele pega o gráfico na mão, ele ativou esse gráfico com o psiquismo. Afinal, o seu cliente ele tem a intenção que ele vai pegar esse gráfico ele vai melhorar a qualidade do seu sono. Porém, quando ele pega esse gráfico, além da intenção de querer melhorar a qualidade do sono, ele vai contaminar esse dispositivo com as suas frustrações, com os seus problemas emocionais, com os seus problemas financeiros e com inúmeros problemas que estão tirando o sono dele. Se fosse um outro símbolo, provavelmente ele poderia ser contaminado com essas informações adicionais. Porém, com os gráficos utilizados em radiestesia é diferente. Quando o cliente ativa o gráfico com essas informações contaminadas, com esse psiquismo contaminado, o gráfico ele vai funcionar com um único objetivo, que é o de melhorar o sono. Ele vai pegar todas essas informações difusas e vai reorganizar e vai modular. Independente do psiquismo do seu cliente, independente do grau de conhecimento, se ele sabe o que significa esse triângulo, se ele sabe o que significa esse círculo, se ele sabe o significado dessas palavras em hebraico. Não importa, o gráfico vai funcionar independente do grau de conhecimento, independente da qualidade do seu psiquismo, independente do seu equilíbrio emocional, espiritual e mental. Voltando para nossas mesas XPTO, nós vimos que essas mesas elas não possuem a massa crítica necessária, elas possuem gráficos que não são embasados na radiestesia e elas possuem também a qualidade de dispositivos psicotrônicos. Outras questões que são condenáveis pela radiestesia é o caráter lúdico dessas mesas. Independente se você possui uma mesa dessa ou se você não possui, nós não podemos negar que essas mesas elas possuem um forte apelo comercial. É óbvio que essas cores, essas formas, todo esse romantismo em cima de como elas foram criadas, como elas foram canalizadas, elas vão despertar maior interesse. E daí vem essa característica de caráter lúdico. Você vai querer comparar, por exemplo, uma mesa dessa colorida, cheia de texturas e símbolos que apetecem ao nosso olhar, com o nosso psicogerador radiônico aqui, preto e branco, sem nenhuma figura, sem nenhum romantismo em cima disso. É claro que nós vamos preferir essas mesas. E se não tivermos conhecimento,
com certeza você vai querer uma mesa dessas. Ah, mas esses símbolos, eles têm a ver com o holopensene da escola iniciática, enfim, tudo bem. Claro que esses símbolos, eles devem ter uma relação, porém não podemos negar o seu apelo comercial. E mesmo que esses símbolos sejam o holopensene das escolas iniciáticas, das consciências que essas mesas elas captam, não se trata de radiestesia, por isso que o caráter lúdico entrou na lista de reprovação desses dispositivos. Outra questão é que essas mesas radiônicas XPTO, elas não necessitam de um conhecimento técnico em radiestesia. Você não precisa saber a radiestesia para que você possa utilizar essas mesas. Você apenas precisa segurar o pêndulo. E também pelo fato dessas mesas elas serem vendidas como sendo dispositivos que não possuem restrições quanto ao uso e também que não é necessário um embasamento teórico profundo, o que leva você para um caminho do misticismo. Porém, como nós vimos, esses dispositivos eles trabalham com o psiquismo do operador. Isso quer dizer que é necessário conhecimentos profundos a respeito desse XPTO. Vamos pegar aqui um exemplo de uma mesa da Fraternidade Branca, por exemplo. Não sei se existe. Você tem lá a mesa radiônica Fraternidade Branca. Como que você vai operar uma máquina dessa se você não conhece a respeito da Fraternidade Branca, se você não conhece a respeito dos mestres ascensionados, enfim, você tem que saber do que se trata. Ah, porque tem a mesa dos 12 raios sagrados. O que são esses 12 raios sagrados? Como que se chegou até lá? E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa vê alguém falando bem de uma mesa. Essa mesa radiônica XPTO, ela possui um alto grau de eficiência, ela traz a cura, traz a libertação e etc, etc. E você começa a ver aquilo e você fala, não, é isso que eu quero. Eu quero promover a cura, então eu vou aprender sobre essa mesa XPTO. Você vai chegar num curso desses e como foi? O que aconteceu comigo? Você vai ter ali mais conhecimento prático do que conhecimento teórico. O que vai acontecer? Essa mesa aqui XPTO, você coloca o seu dedo aqui, nesse círculo, e você começa a pendular. Quando você coloca o seu dedo aqui, você se conecta com uma consciência superior, etc. E por aí vai. Não existem muitas explicações, porque a ideia dessas mesas, da maioria das mesas, não de todas, ok? É que você tenha um dispositivo que seja fácil de manusear, que você não precise de grandes conhecimentos a respeito daquilo que você está fazendo. Você só precisa de uma intenção, você só precisa do seu psiquismo. Porém, se você tem um dispositivo radiônico, você agora sabe que o que ativa esse dispositivo é o seu psiquismo. E como que você vai ativar de maneira correta esses dispositivos, conhecendo aquilo que você está fazendo. Então não se iluda com essa ideia que você aprende fazendo. Você tem que praticar, a prática é essencial. Mas também os estudos, eles são tão importantes quanto a prática. Porque senão nós acabamos caindo nas armadilhas do misticismo. Por exemplo, no começo, eu aprendi que se o pêndulo girasse no sentido anti-horário, era porque você estava acessando espíritos de baixo tensor. E com base numa informação simples que a pessoa passa porque ela acredita, porque ela não se aprofunda, ela pode prejudicar toda a linha de conhecimento, toda a linha de aprendizado dessa pessoa. E por fim, cedo ou tarde, essa pessoa ou ela desiste, ou ela fica presa nessa ideia. E toda essa ideia que não é necessário você se aprofundar, que você não precisa conhecer, que você precisa da prática, isso vai acabar te levando ao caminho do misticismo. O misticismo está te aprisionando numa ideia sem sentido, que vai apenas impedir que você manifeste aquilo que você realmente é. Eu vou mostrar agora um exemplo de uma mesa radiônica feita pelo professor Antônio Rodrigues. Essa mesa radiônica XPTO, eu não sei qual que é o nome, mas ele pegou um dispositivo radiônico, uma dessas mesas radiônicas comerciais, e ele fez uma análise com base na radiestesia. Ele identificou que esse dispositivo ele possuía polaridade negativa acima do decágono. Ele também identificou que a taxa vibratória desse dispositivo era de 5.500 unidades Bovi, uma taxa vibratória baixa. Ele também identificou a emissão de vermelho magnético e também de verde elétrico positivo. Quando ele utilizou pêndulos hebreus aqui no centro, em cima desse diamante, ele identificou a emissão de magia e também de necromancia. E o que isso significa? Significa que sob esse diamante
você se conectava com padrões vibratórios relacionados à magia e também relacionados a consciências desencarnadas. Isso é bom? Isso é ruim? Depende do psiquismo do operador. Uma outra característica é que o decágono não possuía a massa crítica necessária para a sua funcionalidade e também o excesso de cores e de forma. Além de tirar o foco do operador, ela também está emitindo energias de forma. E nós também vimos que o que determina a potência de um gráfico é a massa do seu suporte, a massa da sua base, a sua dimensão e também o contraste. E os gráficos devem ser desenhados em preto sob o fundo branco. E por fim, todos esses símbolos que estão desenhados na mesa, eles não possuem um conteúdo energético explícito, não se sabe do que se trata e também todas essas formas, elas são apenas símbolos, elas não têm um poder de emissão. Então, por exemplo, o operador ele vai utilizar essa mesa, ele vai colocar aqui o seu dedo em algum lugar para se conectar com isso e vai começar a girar o pêndulo. E dessa maneira ele vai ativar uma energia que vai enviar à distância com base na radiônica e na radiestesia. Porém, não se trata de radiônica e de radiestesia. Essa é a grande questão a respeito das mesas radiônicas XPTO. Elas não são dispositivos radiônicos, elas não são radiestesia. Elas são uma mistura de radiestesia, uma mistura de radiônica e uma parte espiritual. O que acontece hoje é que, devido ao grande apelo comercial dessas mesas, essas mesas elas se vendem como sendo equipamentos de radiestesia e equipamentos radiônicos. E realmente não são. Agora você sabe que esses dispositivos eles não são necessariamente dispositivos radiônicos e também não são necessariamente dispositivos utilizados em radiestesia. Eles são dispositivos que utilizam o pêndulo e somente isso. Eles são dispositivos psicotrônicos. Para você ativar uma mesa dessa, você precisa do psiquismo. E ao contrário do que você possa imaginar, do que lhe foi apresentado, você precisa de embasamento teórico, você precisa se aprofundar a respeito das escolas iniciáticas que você está trabalhando, você precisa estudar muito além do que apenas os símbolos que estão presentes nessa mesa. E esse é um conselho que eu dou para vocês. E também volto a reafirmar que a intenção dessa aula não é dizer o que é certo e o que é errado, apenas fizemos uma análise aos olhos da radiestesia, como a radiestesia olha para esses dispositivos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o nosso psicogerador radiônico. Encontro vocês lá.